Filipenses capítulo de número 4, versículo, é até bom que deu tempo para achar, né? Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz: quanto mais ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz no final do texto: nisso pensai. O caráter e a conduta começam muitas vezes, não muitas vezes, né? Não vamos ser. O caráter e a conduta humana começa na mente. Começa aqui, ó, no nosso intelecto. O nosso caráter e a nossa conduta diária começa na nossa mente. Uma pessoa sem caráter, ela maquina o mal na sua mente. Uma pessoa sem conduta, ela maquina na sua mente as más ações, os maus pensamentos, os maus hábitos. Então, quando Paulo ele escreve para os seus irmãos da igreja de Filipe, no capítulo de número 8, quando ele diz no final do texto, nisso pensai, uma das coisas que o apóstolo Paulo, ele se refere ao caráter e à conduta da mente humana. E a mente do ser humano, a nossa mente, ela vaga de uma tal forma, ela viaja. Como diz os jovens aí fora, viaja na maionese muitas vezes, né? É como você dobrar o seu joelho para orar, você vai me entender agora? Você vai dobrar o seu joelho para orar, isso acontece muito com mulher, né? As irmãs dobram o joelho para orar de noite antes de dormir. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo meu dia, obrigado pela vida dos meus filhos, quem tem, obrigado pela minha família, que o Senhor me ajude, não sei o que. Ih, caramba, amanhã tem que lavar a louça, tem que passar, tem que lavar, tem que cozinhar, tem que botar os filhos no colégio, e tem que ir no médico, aí já foge. É ou não é? A mente foge. Com o homem também acontece assim. Só que o homem geralmente dorme antes de terminar a oração. Geralmente dá uma cochilada. Porque a nossa mente, ela vaga muito se nós deixarmos. Então ela tem que ser domesticada. A nossa mente, nós temos que domesticá-la. Porque se nós não domesticarmos a nossa mente, ela fica solta. Os nossos pensamentos, eles vão fazer o que quer, vão agir da forma que quer, e se nós não vigiarmos, deturpa o nosso caráter, deturpa a nossa conduta, deturpa a nossa ética e a nossa moral, e começa a trazer coisas ruins para dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque nós temos que estar vigilantes a todo momento. Nós temos que vigiar a nossa mente, os nossos pensamentos, a todo momento. Porque se nós não vigiarmos, ela nos pega pelo pé. E quando você abrir o olho, você já está dentro da lama. Já está caminhando e sapateando na lama. O bom disso é que Deus tem misericórdia de nós. E se nós nos arrependermos, Ele nos traz de volta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, e eu quero reler com vocês: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que o Paulo incita os irmãos a fazer: a pensar em coisas que têm louvor, coisas boas. Paulo ele incita os irmãos a pensar em coisas que têm louvor. Porque Paulo sabia que o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e os sentimentos, os nossos sentimentos, em Jesus. Porque no versículo de número 7, o apóstolo Paulo ele diz que o Deus de paz guardará todo o vosso sentimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele sabia que não havia uma outra forma, porque ele, o apóstolo Paulo, ele foi um homem mau. Antes de ser Paulo, era Saulo. Então Saulo,
Ele, antes de se converter, antes de Jesus o barrar no meio do caminho, ele foi um camarada mau, que tinha maus pensamentos, que era um assassino, que era uma pessoa ruim, que era uma pessoa que dava espaço para os seus pensamentos trabalharem de uma forma ruim, dava espaço para o diabo trabalhar na mente e no coração dele. Ele conhecia o velho homem que estava mortificado dentro dele. Ele sabia quem era a antiga criatura que habitou nele e que estava ali morta, sendo mortificada todos os dias, sendo aniquilada todos os dias, sendo reprimida todos os dias, sendo orientada todos os dias, sendo alertada todos os dias. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois Paulo diz: aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo. É a briga da carne com o espírito. E quem nos leva a fazer isso são os nossos maus pensamentos. E nós estamos programados para isso. Não é Deus que nos programou, não, o pecado que habita em nós. Quando uma pessoa te faz mal, vamos ser bem sinceros, quando uma pessoa te fere, pisa no teu calo, ou te faz um mal que mexe lá no fundo da tua alma, o que dá vontade de fazer? Não precisa responder, não. Já pensou, né? Não dá vontade de agarrar no pescoço? Sim ou não? Não dá vontade de dar um chute na canela, para não falar outra coisa? Não dá vontade de agarrar no pescoço e dar um mata-leão? Dá. Porque é a natureza humana querendo agir. Mas nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos maus pensamentos nos levam a isso. Então, queridos, como nós devemos vencer os maus pensamentos? Como devemos vencer os maus pensamentos? Nós temos que aprender que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui sobre pensamentos. Você vai ver que o apóstolo Paulo pensava, Pedro pensava, Tiago pensava. Se você pegar o livro dos Salmos, você vai ver que os salmistas estavam sempre pensando em coisas direcionadas para Deus. Se você pegar o livro de Eclesiastes, quando Salomão ele recitou o livro de Eclesiastes, já estava na sua idade avançada, já estava maduro, já estava um homem experiente. E alguns estudiosos dizem que quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, foi o livro do seu arrependimento, que ele já chegou na fase do amadurecimento, a fase madura, a fase de descansar, a fase de refletir sobre a vida. Então ele começou a escrever esse livro, pautando algumas coisas que ele não precisava ter feito e dando ensinamentos e sabedoria. Mas Salomão foi um pensador. No entanto que, quando Salomão está no templo, antes de Deus se apresentar para ele, quando Deus se apresenta, Deus ele pergunta a Salomão: o que você quer? Eu acho que foi por isso que surgiu aí na mitologia aí o gênio da lâmpada, né? Me faz um pedido. Só que Deus não saiu da lâmpada. Deus ele veio do seu trono para falar com ele. O que você quer? Eu acredito que se aparecer aqui né? Vamos brincar aqui, aparecer um gênio da lâmpada aqui e falar assim: fulano, o que você quer? Pode pedir que eu te dou. Eu acredito que 99,99 das pessoas vão pedir bens materiais. Fala: Deus, me dá aí uns 50 milhões de dólares aí, que Deus não, é o gênio da lâmpada. Me dá logo aí uns 50 milhões de dólares que eu resolvo o meu problema pelo resto da vida. É a ganância do homem. Só que Salomão era esperto, muito esperto. Deus, quando se apresenta para ele, fala: o que você quer? Pede sabedoria. Ó, sabedoria. Se ele pede dinheiro, ele cai em ruína.
E olha que ele caiu, hein? Mesmo assim, mesmo sábio, caiu em ruína. Mas Deus teve misericórdia dele. Mas a gente não vai falar da vida de Salomão aqui. Eu estou falando sobre pensamentos. Ele pediu sabedoria a Deus. E o que Deus lhe deu? Sabedoria. Por isso que ele se tornou o rei mais poderoso da sua época. O rei mais rico da época dele. Porque Deus ensinou Salomão a pensar. Deus ensinou Salomão a pensar. Deus deu sabedoria dos céus para ele pensar. E ele se tornou o rei mais temido, mais amado, mais rico da face da terra na sua época. E ninguém conseguia contra ele. Só que os maus pensamentos vêm. Como vencer os maus pensamentos? Vamos aprender o que a palavra de Deus nos instrui sobre maus pensamentos? Primeiro que nós vamos trabalhar aqui, queridos, o que não fazer para nós vencermos os maus pensamentos. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar é que não convém fazer... Não, deixa eu reler aqui. A primeira coisa que devemos nos preocupar é o que não convém fazer para que os maus pensamentos não permaneçam em nossas mentes. Aí eu quero te dar alguns conselhos. Isso é o que não fazer, tá, queridos? Para que os maus pensamentos continuem em nossas mentes. Primeiro, não alimentar maus pensamentos. Abra lá sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22. Todos acharam? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos, temos que tomar muito cuidado. Jesus, ele fala no versículo de número 22, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Som. Muitas coisas que nós vemos, vão para aqui, ó. Vão para os nossos pensamentos. É aí que nós temos que ter luz. É aí que nós temos que ter bons olhos. Bons olhos. Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E são. Eu nasci, estou até hoje com 45 anos enxergando bem. Agora que eu estou precisando usar óculos para ler, de um ano para cá. Imagina que de uma hora para outra eu perca a minha visão. Vou ficar em treva. Uma pessoa que já nasceu com deficiência visual, ela se acostuma tranquilo. Enxerga melhor do que a gente. Mas uma pessoa na fase adulta, ficar sem luz, sem olhos, eu não ando daqui naquela porta. Eu vou tropeçar nas cadeiras, eu vou cair dessa escada. Jesus está mais ou menos se referindo a isso. Não na questão literal de ficar cego. Mas Jesus está se referindo que nós não devemos alimentar os nossos maus pensamentos por aquilo que nós estamos vendo. Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do corpo, servindo como dispositivos de entrada para a nossa memória. Por isso o inimigo investe tanto na imagem. Ó, por isso que o inimigo investe tanto na imagem. E com isso, o que nós devemos tomar cuidado? Com aquilo que nós estamos vendo. O que nós estamos colocando dentro das nossas casas. O que nós estamos colocando na televisão para os nossos filhos verem. Tudo isso, querido, se remete quando nós estamos olhando alguma coisa. Então Jesus está falando justamente desse cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós colocamos os nossos olhos, com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos colocando dentro da nossa casa, com aquilo que nós estamos trazendo para as nossas vidas.
E o inimigo, ele trabalha muito na visão. Ele trabalha mostrando, às vezes, coisas ilusórias para você. Mostrando coisas que você nunca vai conquistar. Coisas que nunca chegarão nas suas mãos. Colocando manjares diante de você. Colocando, te incitando de uma forma que mexa com o teu interior. E isso vai para onde? Para a mente. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 6. Se você não quiser abrir, eu leio. Diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e... Quem pode ler para mim a segunda parte? Eu quero ouvir sua voz. E vendo a mulher, Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e... Só até aqui. Agradável aos olhos. Olha como é que o diabo é astuto. Ele mostrou, olha aí, Aí ela trouxe para cá, que veio para cá. Ela viu, agradável aos olhos. Aí o texto dá a sua continuidade dizendo assim: boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Está vendo? Agradável aos olhos para dar entendimento. Eva e Adão tinham um pensamento puro. Até aqui. Adão e Eva tinham um pensamento imaculado. Foram pegos pelos olhos. E Jesus alerta no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 22. Seus olhos são a lâmpada para o teu corpo, para o seu caminhar, para a sua vida. Ela e Adão foram pegos pelos olhos. Foram pegos por ali. Porque deixaram entrar no coração. Então, depois que prossegue o texto, nós vamos ver que aí, o inimiguinho da alma desses dois abençoados aqui, ainda dizia, a árvore é desejada para dar entendimento. Então eles tomaram do fruto e comeram. E ela deu também ao seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira para si e aventais. No versículo de número 8, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz no jardim e temi, porque nu estava e escondi-me. O que entrou na cabeça de Adão e Eva? Maldade, maus pensamentos. Queridos, a Bíblia diz que todo virar do dia, Deus vinha ter com Adão e Eva. Eles estavam vestidos até então? Estavam de camisa, xadrez, não vou para quadrilha não, tá? Estava de calça, de sapato. Estavam de meia, de roupa íntima. Não, estavam nus. Eles tinham medo? Eles tinham vergonha? Eles ficavam receosos diante de Deus? Eles ficavam tímidos diante de Deus? Eles corriam de Deus? Não. Não. Era como se eles estivessem vestidos, porque eles não enxergavam a sua nudez. Eles não enxergavam a sua vergonha. Porque não era vergonha, porque não tinha maldade, não tinha mau pensamento. Quando eles foram pegos pelos olhos, o que aconteceu? Eles enxergaram um ao outro. Enxergaram um ao outro. E tiveram vergonha. E sabe o que eles fizeram? Vocês lembram o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Quantas pessoas estão se escondendo hoje de Deus?
porque cometeram alguma coisa, porque teve um mau pensamento. E sabe o que é mais lindo disso tudo? Não é a pessoa se esconder, porque isso não é bonito. O mais bonito disso tudo é que mesmo quando nós estamos escondidos, Deus se apresenta. Porque a Bíblia diz que no final da tarde, Deus se apresentou a eles. Deus foi até eles e ainda perguntou: Adão, onde estás? Claro que Deus sabia. Adão e Eva se escondendo de Deus é igual eu tentar me esconder de você atrás desse púlpito. Já viu criança se escondendo? Bota uma folha na frente e pensa que está escondido. Deus foi atrás deles. Deus já sabia o que havia acontecido, porque houve um rebuliço no mundo espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo espiritual já entrou em colapso. Já houve um rebuliço. E Deus já sabia, só que Deus é sereno, é calmo. Deus não levantou do seu trono e foi correndo: Adão, por que você fez isso? Eva, eu não falei. Não, Deus esperou a hora certa de agir. Deus esperou a hora certa de operar e chegou lá e falou: olha, onde vocês estão? E eles falaram: Senhor, nós pecamos contra Ti, nós erramos, e nós descobrimos que estamos nus, tivemos medo, tivemos vergonha, porque aquilo que era mal para eles foi agradável aos olhos deles. Então, meu querido e minha querida, muitas vezes os nossos maus pensamentos vão tentar fazer nós entendermos que algo que está sendo agradável nos nossos olhos, que não é bom, nós vamos tentar achar que é bom para nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que parece bom, porque a Bíblia não tem um ditado aí fora, que diz que nem tudo que reluz é ouro. E o inimigo no final dos tempos se apresentaria como anjo de luz. Então nem tudo que reluz é ouro, né? Então nós muitas vezes estamos, me desculpe a expressão, vendo um monte de fezes de cavalo, achando que é ouro. Às vezes nós estamos sentindo cheiro de carniça, mas os nossos maus pensamentos fazem nós acharmos que é o cheiro daquela picanha com aquela gordurinha em volta, bem assadinha, ou daquela pizza quase saindo do forno, ou daquele cachorro quente, ou daquela comida que você ama, mas na realidade é cheiro de carniça, porque os nossos maus pensamentos nos levam a fazer isso, porque os nossos olhos foram pegos por aquilo que parece ser agradável, mas não é. Então, queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer é não alimentar os maus pensamentos. Porque quanto mais nós alimentamos, mais forte fica o monstro dentro de nós. Quanto mais nós alimentamos, mais ele nos destrói. Porque quanto mais força nós damos, mais nós definhamos. É como dar força para o orgulho. Cansado. Quanto mais força nós damos para o orgulho, mais ele nos afasta dos objetivos. Quanto mais força nós damos para a raiva, mais nós afetamos o nosso relacionamento com outras pessoas. O quanto mais nós alimentamos a nossa vaidade, mais nós nos distanciamos de Deus. O quanto mais nós alimentamos o nosso pecado, menos presença do Espírito Santo de Deus nós temos. E o que eu quero é começar com vocês é justamente sobre isso, sobre não alimentar os maus pensamentos. Mas aí algumas pessoas dizem assim: mas pastor, isso não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria aqui estudando e trabalhando com vocês, me perdoe, estudando e trabalhando com vocês esse tema. Se fosse fácil, eu não estaria preocupado em trazer isso para a igreja. Se fosse fácil, eu não perderia tempo estudando isso, me preocupando, porque eu sei que é difícil, porque eu também sou ser humano.
Então nós temos que vigiar todos os dias. É todo dia um renovo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, existe um processo de justificação na presença de Deus. Nós somos justificados diante do Senhor. Depois nós somos regenerados pelos nossos pecados. Justificação e regeneração é instantâneo. É no ato do arrependimento. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, diante de Deus, Jesus já te justificou lá na cruz. Diante de Deus, Ele regenerou os seus pecados lá na cruz. Então acabou. Mas existe um processo que ele é diário, que é o terceiro. O primeiro e o segundo compete a Deus. O terceiro compete a nós, que é santificação. Justificação e regeneração é dele. Ele fez. Santificação é conosco. Por isso que para santificação não existe depósito. Ah não, pastor, eu vou orar 12 horas durante uma semana. Todo dia 12 horas. 12 horas orando e 12 horas jejuando. Para eu poder ficar o ano todo sem orar e jejuar. Perda de tempo. Não existe conta bancária para isso. O que a Bíblia diz? Cabe a cada dia o seu próprio mal. Um dia anuncia outro dia. Então o que eu fiz hoje ficou hoje. O que eu faço amanhã é para consertar o erro de hoje e de ontem e de anteontem. Então nós temos que entender a questão da santificação. É uma briga, meu irmão e minha irmã. É uma guerra. Porque maus pensamentos sempre vão vir. Sempre vão tentar te incitar. Sempre vão tentar te pegar pelo pé. Por isso que Eva e Adão foram pegos pelo pé. Por isso que Jesus ele fala para os seus discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 22, olha, toma cuidado, porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, tu vai andar em trevas. Então a primeira lição que eu quero trazer para nós do que não fazer o que não fazer para eu vencer os maus pensamentos é não alimentar os maus pensamentos. É o que eu quero deixar para nós nessa noite. Nós não alimentarmos os maus pensamentos. Eu já estou encerrando. Confesso que eu estou com bastante falta de ar. Mas não é Covid não, tá? É o remédio que eu estou tomando. Não fica assustado não. O que aconteceu com o rei Saul? Quem lembra? Ele era o quê? Rei? Saul era rei de Israel. Foi o primeiro rei instituído pelos homens. Por Deus foi Davi. Tá? E uma vez eu vendo um programa, um programa de televisão de perguntas e respostas, a pessoa perguntou, saiu lá, né? Não era Show do Milhão não, tá? Era outro programa lá. Quem foi o primeiro rei da nação de Israel? Aí botou Saul, Davi, não sei quem, não sei o que lá. A pessoa respondeu, Saul. A resposta correta no programa era Davi. Aí o participante questionou, falou, não, vocês podem buscar que está errado. O cara acho que era até cristão. Aí tiraram ele, colocaram outro participante para rever a resposta correta, para na semana seguinte ele voltar. Só que depois eu não vi mais, esqueci e ficou para lá, mas eu tenho certeza que ele acertou. Eles viram que ele estava certo. Porque o primeiro rei instituído por homens na nação de Israel, hebreia, foi Saul. Por Deus foi Davi há 30 anos atrás. Quase 30, né?
foi Davi. Mas quem assumiu o cajado ali foi ele. O que ele fez? Ele deixou os maus pensamentos entrarem na mente e no coração, ao ponto de consultar uma pitonisa, uma bruxa, uma macumbeira, uma espírita, uma mãe de santo, esse negócio aí. A pitonisa era isso, era aquela que consultava os mortos, que tinha o terreiro dela lá. Ele foi lá e foi enganado pelo diabo, foi enganado pelo inferno. E os maus pensamentos dele fez ele matar um monte de sacerdotes, ele perseguiu homens do bem, perseguiu Davi, fez ele cometer coisas terríveis, ao ponto de chegar no final da sua vida e se lançar sobre a sua espada e se matar, porque ele tinha uma vida de orgulho. Ele deixava os maus pensamentos entrar no coração dele, na mente dele. E isso, queridos, serve como lição para nós. Em tudo que nós fazemos, em tudo que colocamos as nossas mãos, nós temos que tomar esse cuidado, para que os maus pensamentos não entrem. Torna a dizer, não é fácil. Torna a dizer, é difícil. Mas falo em cima disso, é possível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Pastor, e quando eu tiver um mau pensamento? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas uma coisa que eu já quero te adiantar: ora, vigia, convoca a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Convoca. Porque eles sempre vão vir. A Bíblia já diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém está imune a isso. Mas nós podemos equilibrar as coisas. Nós podemos controlar as coisas 100% certinho, ninguém anda. Já diz aí fora que quem anda na linha, na linha o trem pega, né? Ninguém anda certinho 100%. Mas nós podemos vigiar. Amém, queridos? Eu quero ficar por aqui, vocês me perdoem. Nós vamos orar, né? Gostaria que você se colocasse em pé. O que não fazer? Primeira coisa, não alimentar os maus pensamentos. Porque quando nós alimentamos os maus pensamentos, a tendência é nos prejudicar. Aí prejudica a família. Quem é casado prejudica o relacionamento. Quem tem filhos prejudica o relacionamento com filhos. Quem tem neto prejudica o relacionamento com netos. Quem tem sogro e sogra prejudica o relacionamento com o sogro e com a sogra. Quem tem genro e nora prejudica o relacionamento com o genro e com nora. Quem tem colega de trabalho prejudica o relacionamento. Quem tem vizinho prejudica o relacionamento. Porque nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que pensar coisas boas. Coisas boas. Nós temos que aprender a pensar coisas boas. Tem que parar com esse negócio de às vezes estar pensando coisa ruim. A gente tem que aprender a pensar coisa boa. Eu sei que a vida é difícil, que não está fácil para ninguém. Eu sei que nós muitas vezes temos que matar um leão por dia. Eu sei disso. Mas se nós formos dar margem para as coisas ruins, nós não vamos viver. Nós vamos viver cabisbaixo, pensando coisas ruins, dando vazão, alimentando os maus pensamentos. Pensa coisa boa. Às vezes algumas pessoas falam assim: eu não tenho nem o que orar. Mas, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar uma coisa com você. Quando você não tiver nada para orar, só fica de joelho. Se tiver nada para falar, fica ali. Fica ali. Ó, Deus, eu não tenho nada para falar. Fica ali de joelho diante de Deus um pouquinho. Que Ele vai vir falar com você. Ele vai vir ministrar o seu coração.
E quando você vê, aquilo que você diz que não tinha nada para falar, começa a brotar, começa a sair. E você começa a falar e conversar com Deus. Você começa a se quebrantar diante dele, a chorar. Você começa a mostrá-lo aquilo que está afligindo a sua alma, o seu coração. Você começa a ter relacionamento com Deus. E Ele começa a trabalhar na sua mente e no seu coração. Então muitas vezes é necessário nós nos achegarmos a Deus. A Bíblia não diz: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Lá em Tiago, temos que nos achegar a Ele, para nós vencermos aquilo que o mundo está tentando injetar em cima de nós. Meu irmão e meu irmão, é 24 horas por dia, é televisão, é rede social, é jornal, é rádio, é notícia. Você liga a televisão, é só notícia ruim. Você vai para o SBT agora está igual a Rede Globo, é notícia ruim. Você vai para a Globo, é Covid. Você vai para a Bandeirante, é notícia ruim. Você vai para a Rede TV, é o pessoal caçando Lázaro. Fala: Lázaro, vem para fora, abençoado. Falar igual Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Você abre o jornal, se você torcer, sai sangue. Você liga o rádio, é notícia ruim. Você vai dar uma passeada no Facebook, é notícia ruim. Você vai para o YouTube, um monte de vídeo com notícia ruim, coisa ruim aos olhos. Você vai para o Instagram, coisa ruim. Você vai conversar com a vizinha, quer fazer fofoca da vida dos outros, é coisa ruim. Chuta que é macumba, sai de perto. Então nós temos, ou melhor, nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o inferno não brinca de ser inferno. O diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Mas tem crente brincando de ser crente. Tem servo brincando de ser servo. Tem pai brincando de ser pai. Mãe brincando de ser mãe. Então as brechas abrem. E os maus pensamentos vêm. Eva e Adão foram pegos justamente por aquilo que foi agradável aos olhos. Toma muito cuidado. Muito. Mas vou falar de novo, muito. Cuidado com aquilo que aparentemente é agradável aos seus olhos. Muito cuidado. Muito. Porque nem toda comida bonita que é posta sobre a mesa é gostosa. Às vezes você está vendo aquela comida ali toda desconstruída, né? O chefe de cozinha gosta de falar que o prato é desconstruído, né? Porque está bagunçado. Não é falar que está bagunçado esse negócio? Não, está desconstruído. Você bota na boca, é uma maravilha, dá vontade de comer até o prato. Aí você pega aquele prato lindo, todo bem montado, você bota na boca, dá vontade de matar quem fez, de tão ruim que é. Então nem todo manjar bonito que está diante de você é bom para a sua vida. Eu me lembro que uma vez, eu vou encerrar agora, eu devia ter uns 12, 13 anos, e foi até o meu amigo que fez esse serviço aqui no altar, que colocou esse cartonato aqui, pendurou esses negócios e fez o portão ali. Nós fomos na casa de uma tia dele lá na Engenhoca, lá em Niterói. 13, eu tinha uns 14, 15 anos. Fomos visitar a tia dele que estava doente, depois do almoço, aí ficamos lá à tarde. Final da tarde ela trouxe um negócio, botou em cima da mesa para a gente tomar café, bonito. Parecia um rocambole, mas era uma coisa, aparentemente era salgado. Ela colocou sobre a mesa e falou: criança, pode comer. Estava eu e ele e o filho dela, ela saiu. Aí eu, nada mais, nada menos, plá, cortei um pedação. Eu olhei. Misericórdia, gente. Para comer aquilo,
troço tinha gosto de tudo, tinha gosto de nada. Tinha uma pasta de atum que, gente, quem gosta, nada contra. Eu falei, meu Deus do céu, catuquei Luciano. Ele falou, agora você vai ter que comer. Tu cortou, tu come, eu não vou jogar isso fora para você não. Gente, fui pego pelos olhos, me lasquei. Depois daquele dia, nunca mais. Lá pega um pedacinho, se for bom, se não for, eu falo, não, eu estou cheinho, depois eu como mais, deixa para daqui a pouco, estou com o buchinho cheio. Porque às vezes a gente é pego pelos olhos. Eu nunca mais me esqueci disso. Aprendi ou não aprendi a lição? Aprendi. Então, existem situações que vão acontecer que vai fazer a gente aprender, para nós não cairmos mais. Amém, queridos? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos pedir a Deus para nós não alimentarmos os maus pensamentos. Querido Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar o teu santo nome. Te adorar, ó Deus amado, te glorificar, exaltar ao Senhor. Deus, sabemos que temos vivido dias maus, dias terríveis, dias, ó Deus amado, tenebrosos. Dizem que o inferno não está brincando de ser inferno, que tem atacado, ó Deus amado, de uma forma tão voraz o teu povo, a tua igreja. Senhor, são com palavras, com pensamentos, com imagens, com vídeos, ó Deus, com a mídia, Senhor. É um ataque, ó Deus, muito grande que o teu povo tem sofrido. Ensina-nos, ó Deus, a lidar com essa situação. Nos ensina, ó Deus amado, a não colocar coisas más diante dos nossos olhos e dos nossos lares, da nossa casa. Nos ensina, ó Deus querido, a nos desfazer daquilo que é mal, a não dar margem, ó Deus, para aquilo que perturba a nossa mente e o nosso coração. Senhor, que só venha nos ajudar, ó Deus amado, nos fortalecer, nos dá, ó Deus, um ânimo redobrado para que nós possamos sentir a presença do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas e os nossos corações. Meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Deus, pela vida do Teu filho, pela vida da sua filha. Eu peço pela minha vida, meu Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que Adão e Eva foram pegos por aquilo que foi agradável aos olhos deles. E muitas vezes aquilo que parece ser agradável aos nossos olhos é uma porta de ruína. É uma porta de derrota, é uma porta de desgraça, meu Pai. Por isso, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, abra os nossos olhos espirituais, nos ajuda, nos dê força, nos dê ânimo, para que nós possamos vencer, ó Deus, as astutas ciladas do diabo. Eu quero abençoar o Teu povo, meu Deus, eu quero abençoar a Tua igreja, eu quero abençoar a vida de cada um, para que nós possamos, ó Deus, a partir de hoje, não alimentar mais os maus pensamentos. Eu abençoo a Tua igreja, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.